Vamos abrir a Bíblia nessa noite, começar por aqui. O livro de João, 1 João, não o Evangelho, a carta, lá no final, antes de Judas e Apocalipse. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Alguém já se atentou para o tema dessa noite? Amém? Qual é o tema dessa noite? Falei. Existe um refúgio. Amém? Glória a Deus. Tu pode dizer, mas pastor, eu não estou fugindo de nada. Irmãos, não é um refúgio para se esconder, é um refúgio para descansar. Glória a Deus. Se tu já é um cristão, é um refúgio para descansar. Só que descansar não é ficar sem fazer nada, descansar é ficar esperando. Descansar, na ótica de Deus, não é deitar no sofá e ficar esperando, assistindo. Nós já ouvimos essa noite, aqueles que descansam no Senhor. Aqueles que nós refutamos e atribuímos como infalíveis, eles falem. Nós reputamos e refutamos e consideramos o amor de mãe infalível, sim ou não? Mas Deus diz que ainda que uma mãe abandone os seus, o Senhor não. Quem aqui tem uma mãe? Lembrem todo tipo de besteira, para não usar outro nome feio, todo tipo de besteira que tu já tivesse a capacidade de fazer na tua vida. Lembraram, né? Lembraram. Alguma vez a tua mãe te abandonou? Mas ainda que ela abandonasse, o Senhor jamais te abandonará. Amém, irmãos? A gente tem a mania de atrelar pecado ao abandono de Deus. Não. Quando nós pecamos e não nos desvencilhamos disso, é nós que abandonamos o Senhor. Foi o filho pródigo que, depois de ter pecado contra o seu pai, depois de querer a sua liberdade, a sua autodependência, foi ele que se retirou da casa do... Ele pede a sua parte e o pai dá, ele fica mais um tempo. O pai não expulsou ele da casa. A vez que ele se retira da presença do pai. Amém, irmãos? Aí a palavra vai aos extremos. Os autores inspirados por Deus vão aos extremos. E aí eles lançam aí Isaías lança essa revelação divina. Os jovens se cansarão. Porque falando de cansaço, fadiga, vigor, não tem como usar um velho. Para falar de velho, vai se tratar de sábios. Porque é na velhice que se torna sábio. Por quê? Porque o conhecimento ele vem com o tempo. O conhecimento vem com a contemplação. O conhecimento de quem é o Senhor é contemplando quem é o Senhor. E quanto tempo vivemos, mais contemplamos, mais entendemos, mais vamos nos tornando sábios. Amém, irmãos? Alguns já ouviram, outros não. Esse livro aqui é um livro de realidade. Amém? A gente não pode olhar esse livro como um livro de história, um livro ultrapassado. A Bíblia, a compilação de tantos livros, 66 livros, 40 autores diferentes, no espaço de quase 1500 anos de diferença. Foi um livro de realidade que nos foi deixado. Que realidade? Duas realidades. É um livro que nos revela duas realidades. Quem Deus é e quem nós somos. Amém? Irmãos, a Bíblia é um espelho. Já falei uma vez aqui. A Bíblia não é janela para tu ficar olhando para fora para ver o defeito do outro. A Bíblia não é uma janela para tu ficar olhando para ver se porventura tu vais contemplar o Senhor. A Bíblia, irmãos, é um livro de revelação. Ela é um espelho, ela reflete. A palavra, ela reflete quem Deus é. E quando tu entende quem Ele é, tu entende quem tu és. Pedro, quem dizem que eu sou? Ah, Senhor, eu falo um monte de coisa que tu és. Porque eles não tinham entendido a palavra. Eles não estavam contemplando o verbo. Se eles contemplassem o verbo, eles entenderiam.
Uns dizem que é João Batista, alguns dos profetas, uns até dizem que tu és apenas um agitador qualquer. E tu, Pedro, que tens contemplado, quem é que tu dizes que eu sou? Amém, irmãos? Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Salvador de todo aquele que crê, tu és a promessa de um libertador, tu és aquele que viria morrer no nosso lugar, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: e tu és Pedro. Amém? Quando Pedro contemplou quem era o Senhor, irmãos, Jesus revelou para ele quem ele é. Amém? Que louvor maravilhoso nós ouvimos aqui agora há pouco. Essa história está narrada no livro de Lucas, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Amém? Pedro não tinha pegado nada a noite inteira. Talvez tu está nessa situação, tentando alcançar algo, tentando se sustentar em si mesmo, tentando se alimentar das suas próprias forças. E não tem problema nenhum nisso, até o dia que o Senhor quer se revelar como teu provedor e teu Deus. Glória a Deus. Porque no dia que chegar a tua senha, o negócio vai apertar o quanto for necessário. Amém, irmãos? Está passando escassez como Pedro naquela noite? É escassez que está dentro de ti? Glória a Deus. Então o Senhor vai se revelar para ti nessa noite. Amém. Na necessidade, irmãos, na necessidade, Ele vai se revelar quem Ele é. E daí tu vai contemplar. A Bíblia diz que Jesus falou: volta e lança a rede, no mesmo lugar. E eles lançaram, e o barco começou a afundar, eles pediram ajuda. E quando voltaram, a Bíblia diz que Pedro se prostrou em terra e disse: tu és o Filho de Deus. Se aparta de mim que eu sou um pecador. Amém, irmãos? A gente acha que o negócio se espreme na escassez. Não, ele espreme na abundância. Glória a Deus. Porque se tu estás passando escassez, se tu vem para esse lugar com a tua alma escassa, com os seus pensamentos escassos, com as tuas perspectivas em escassez, Ele vai se revelar. Talvez Ele já se revelou para ti quem Ele é. Aí o negócio vai espremer só mais um pouquinho, porque agora tu sabe quem Ele é. Amém? A revelação de que nós somos pecadores não é para desistir, é para prosseguir. Porque Pedro fala assim: eu se afasta de mim que eu sou um pecador. Jesus falou: não vou me afastar, e muito pelo contrário, larga as redes e me segue, tu vai andar junto comigo. Eu farei de ti pescador de homens, de vidas, de almas. Amém, irmãos? Então eu não sei se tu estás ainda esperando contemplar a fartura, se tu já contemplou a fartura. Glória a Deus. Se tu precisa contemplar a fartura é para entender quem Ele é. E se tu já contemplou a fartura, irmão, é para abrir mão de algumas coisas. Às vezes até que veio mediante esta revelação de quem Ele é. Glória a Deus. Onde é que era para abrir mesmo? 1 João 1, versículo 1 até o 3. Essa carta de João, irmãos, pelos dados históricos que dá para extrair da palavra, essa carta João deve ter escrito aproximadamente no ano 90 da era cristã. Estão acompanhando? Jesus morre em torno do ano 33, 34. Mais de 50 anos, mais de uma década. E lá estava o velho João, cheio de vigor para escrever uma carta para a igreja. Porque ele esperava no Senhor. O Senhor prometeu para ele. Os anjos falaram: do jeito que ele foi, ele vai voltar. O Senhor falou: olha Pedro, se eu quiser manter João vivo até eu voltar, eu vou manter. Lá está João, irmãos. João talvez era um pouco mais jovem, com certeza um pouco mais jovem que Jesus. Talvez ele estava só com uns 80 anos aqui. E ele escreve essa carta, irmãos. João está mais de 50 anos no ministério.
E ainda está pastoreando. Glória a Deus. E ainda está revelando aquilo que ele tinha contemplado. Se a gente não proclama, é porque a gente não contemplou ou porque a gente se cansou. João, irmãos, ele tinha contemplado o verbo da vida. Amém. Glória a Deus. Mas pastor, ele andou com Jesus. Ei, que Jesus tu crê? O ressurreto? Amém? Amém. Se nós cremos no Jesus ressuscitado, é o mesmo de João, antes e depois. Porque diz que a morte, irmãos, a morte não pôde segurá-lo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. O segundo Jesus, o segundo ressuscitado, ele era mais glorioso do que o primeiro que João tinha contemplado. Amém, irmãos? Sim, eu concordo contigo, mas pastor, esses homens, eles viram com seus olhos a ressurreição também. Por isso que eles são chamados apóstolos. Por isso é a doutrina dos apóstolos. Por isso que ninguém pode lançar outro fundamento que eles lançaram. Está pronto. A palavra apóstolo foram testemunhas oculares da ressurreição. Nós não precisamos disso. Nós não fomos chamados para ser apóstolos. Nós fomos chamados para crer no que eles estabeleceram. E João escreve, irmãos, no ano 90 da era cristã. Aquele que era desde o princípio. Aquele que nós vimos com os nossos olhos. Aquele que nós temos, veja, vimos passado, temos presente. Ele está falando de Jesus, ele está falando do Filho, ele está falando do Verbo. Ele está falando daquele que um dia antes de descer da terra e ser gerado em um ventre e habitado num tabernáculo terreno de carne e osso igual ao nosso, porém sem pecado, porque foi gerado no Espírito. Antes ele já era. Então ele fala, aquele que nós temos visto com os nossos olhos, e aquele que nós temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e nós que vimos testificamos dela, e nós anunciamos a vida eterna. Aleluia. A vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. Irmãos, o amor de Deus, a graça de Deus, a salvação, não é algo que Deus fez para deixar escondido. Amém? Versículo 3. João, mais uma vez ele repete, o que nós vimos, o que nós ouvimos, isto nós anunciamos. Nós anunciamos para que também tenhais comunhão com... Irmãos, João estava bem distante desse lugar e talvez ele nunca esteve presencialmente nesse lugar, depois dessa carta. Talvez nessa carta ele já estava preso na ilha de Patmos, sentenciado por amar Jesus. Nós estávamos conversando aqui hoje de manhã com dois irmãos. Que privilégio falar da palavra. A gente esquece às vezes. Homens que foram sentenciados à morte por amar Jesus. Sabe por quê, irmãos? Poxa, pastor, mas morrer é uma troca justa, irmãos. Porque João falou, aquele que nós contemplamos e vimos, ele é a palavra de vida. Nós contemplamos a palavra de vida, é isso que nós proclamamos, porque a vida eterna está nele. Irmãos, a vida de 10, 15, 60, 80 anos, ela já está em ti, tu tens ela. O fôlego de vida já está em ti. Tu não vais ganhar de novo.
Agora, a salvação não está em nós. Ela vem até nós. A Bíblia diz que todo aquele que crê e confessa o nome de Jesus ganha o direito de ser chamado Filho de Deus. É isso que nós estamos proclamando nessa noite, irmãos. Amém. A palavra de vida, o verbo vivo. Então João diz, olha, nós já recebemos isso, estamos em... Que comunhão que ele está se revelando aqui? Que comunhão ele está expressando aqui, irmãos? A comunhão no corpo, na família de Deus. Ele fala, olha, eu estou falando, expressarei em 5 capítulos, e se tu ler 1 João, ele só fala de um assunto, só um assunto. Claro, Jesus, toda a Bíblia é só um assunto de Jesus. Mas o tema da pregação dele é o que? Começa com A e termina com R. Amor. Irmãos, aquele que entende o amor, ele não precisa ouvir de muita palavra de arrependimento, não. A Bíblia diz que João, esse mesmo autor, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Existe um lugar de refúgio, irmãos. E esse lugar não é físico, esse lugar é uma pessoa. Esse lugar não é um lugar. Esse lugar é uma pessoa. Amém? Existe um lugar de refúgio em Deus, na figura do Filho. Hebreus. Hebreus, o autor diz, olha, no dia mau, no dia que tu estiver precisando de ajuda, de socorro, vai até o trono da graça, e ali tu receberás auxílio, porque ele foi tentado em tudo, sem pecado, então ele pode te auxiliar, ele pode te ajudar. Amém, amém, irmãos? Talvez alguns de nós ainda precisamos contemplar isso, mas alguns de nós já contemplamos e paramos de proclamar. João falou, nós proclamamos aquilo que temos contemplado, para que vocês possam ter comunhão. Amém. E a nossa comunhão, ela é com quem, meu amado? O que está escrito no versículo 3 ali? A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus. Estas coisas eu estou escrevendo, João diz, para que o vosso gozo, o vosso prazer, a vossa alegria se cumpra. Sabe, irmãos, existem algumas coisas já determinadas, estabelecidas por Deus desde quando? Desde a eternidade. E que nós precisamos cumprir para que elas se cumpram em nós. Veja, João diz, ó, eu escrevo essas coisas para que se cumpra em vós. João escreve algo para que eles contemplassem, fossem lembrados ou ensinados de algo que já estava estabelecido, só precisava se cumprir. Porque Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar ao Pai. Por que é impossível? Porque é necessário que aqueles que o busquem creiam que é Ele quem presenteia, que Ele é o recompensador daqueles que o buscam. Amém, irmãos? A partir do momento que nós saímos de casa para vir num culto cristão, nós já estamos declarando para todos, céus e terras, que nós queremos algo de Deus. Só que muitas vezes não é acompanhado de fé por vários motivos. Nós contemplamos na palavra algumas pessoas que convidavam Jesus para vir à sua casa, mas não eram motivadas por fé. Era interesse, era barganha, queriam ficar mais inteligentes. Havia sabedoria inegável em Jesus. Nós contemplamos isso em Lucas capítulo 7, irmãos. Um fariseu, o que era um fariseu? Alguém que tinha muito conhecimento da palavra do Antigo Testamento.
fariseu era alguém com faculdade nos nossos dias a nível de conhecimento, com pós-doutorado. E ele convidou Jesus para ter na sua casa, porque ele queria provar Jesus, ver quem é, ele queria uma disputa de conhecimento. E havia que nessa mesma casa tinha mais alguém interessado por Jesus. Uma pecadora da cidade, uma prostituta, ela se aproximou. Amém, irmãos? Amém? A atitude dela era digna de apedrejamento público, porque ela se aproximou, ela tocou, ela era uma pecadora, era uma excluída. Ela foi crendo que se alguém quisesse apedrejar ela, Jesus ia ser o galardoador dela. Jesus ia recompensar ela pela atitude de fé dela. Amém. E Lucas, irmãos, no capítulo 7 diz que Jesus fala para ela: vai em paz, a tua atitude te salvou. Mas não é Jesus que salva. Jesus disse: mulher, vai, a tua fé, e fé é atitude. Fé é uma resposta que nós damos à revelação de Deus. Amém, irmãos? Ei, Jesus pagou o preço. A nossa fé acessa esse lugar. Glória a Deus. Por isso que ele fala: vai, mulher, a tua fé te salvou. Glória a Deus. A tua atitude de crer em mim, de se prostrar e somente chorar, te salvou. Vai em paz. Os teus pecados, os teus muitos pecados são perdoados. Sabe, irmãos, e Jesus olha para aquele fariseu e Jesus chama ele de quê? Em outras palavras, alguém que amava pouco Deus. Irmãos, muito conhecimento de Deus não faz com que a gente conheça, que a gente ame muito Ele. Eu estou pregando contra conhecimento, é claro que não seria incoerente, eu amo conhecimento. Agora, o que nos faz amar o Senhor é contemplar Ele. Podemos estudar, agora contemplar é diferente. O que é estudar? Estudar é saber que Ele te ajuda. Contemplar é ser ajudado por Ele. Estudar é saber que Ele perdoa qualquer coisa. Contemplar é um dia tu precisar ser perdoado e Ele te perdoar. E tu sentir aquele refrigério, aquele perdão. Amém. Queres ver isso? Queres contemplar esse nível de amor? Creia. Creia. E isso vai se cumprir em ti. Amém. Já contemplou? Volte a proclamar. Amém, irmãos? Salmo 27. Separei tantas passagens essa noite. Estamos na primeira. Vamos dar uma volta nos Salmos essa noite. Livro de Salmos. Salmo 27. Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Amém. Apesar de nós, né? Apesar de nós. Amém? Salmo 27, achou? Quem aqui já viveu a experiência de duas pessoas, às vezes, falar a mesma coisa para ti? E uma tem essa questão de confirmação, mas também nesse sentido de que fala a mesma coisa e um soa queimando dentro de ti. E o outro assim parece que... Sim ou não? Não acontece, irmãos? Tem pessoas que elas falam e aquilo grita dentro de nós. E tem outras que elas falam e aquilo entrou aqui e saiu aqui. E eu estou falando da palavra. Estou falando de pessoas que falam de Deus. Amém? Sabe por quê, irmãos? É que aquilo que sai da boca de alguém que anda com Deus é diferente.
aquilo que sai da boca de alguém que contemplou e continuava contemplando é diferente. João falou que nós vimos e contemplamos e isso anunciamos. Era diferente. Irmãos, eu não tenho dúvida que quando Paulo falava era diferente. Alguém tem dúvida? O homem converteu o mundo da época, irmãos. Salmo 27, versículo 4. Quem achou? O salmista escreve: quantas coisas? Quantas? Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Ei! Alguns exaltam Salomão porque ele também só pediu uma coisa. E Deus até fala: pedisses bem. Pediu bem no contexto do que poderia ter pedido. O que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. Para mostrar para ele na velhice dele que não serviu para nada. Ele tinha muita sabedoria, mas ele não tinha contemplado, igual o pai dele contemplou. Fugindo. Sabe como é que Davi contemplava Deus? Quando ele fugia de Saul que queria matar ele, simplesmente porque Deus tinha amado ele. E depois quando ele fugia de Absalão, porque ele tinha amado uma mulher que não era dele. Foi as duas vezes que Davi, irmãos, contemplou quem era Deus. Na primeira vez, um Deus que tinha amado um simples jovem, um pastor de ovelhas, para ser o principal em Israel, líder do povo. E na segunda vez ele contemplou Deus. A sentença de morte é estabelecida e Deus revoga a sentença de morte que estava sobre a vida dele. Amém? Leia a biografia de Davi. Alguém que pediu também uma coisa, e leia a biografia de Salomão que pediu sabedoria. Sabe, irmão, sabedoria vai te dar muita coisa: prestígio, riqueza, fama, várias coisas. O que nos dá salvação, o que nos dá intimidade é contemplar o Senhor. Amém. Contemplar a sua graça. Aleluia. Comunhão. Glória a Deus. Então o salmista Davi diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, e essa coisa que eu pedi eu vou o quê? Buscar. Que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa ter intimidade contínua e diária com o Senhor, todos os dias da minha vida. Porque eu tenho um propósito, diz ele. Porque eu quero contemplar a formosura, a beleza, a complexidade, os atributos do Senhor. Porque contemplando, eu aprenderei no seu tempo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Salomão queria sabedoria para aprender, Davi queria contemplar para aprender. Aleluia. Ei, não fica, pastor, qual é o certo e qual é o errado? Porque Davi, irmãos, a questão não está nem em Davi nem em Salomão, está em Deus. Sabe, as coisas que foram escritas é para o nosso ensino. Não fica: ai, Davi foi mais esperto. Não. Escolha o que Davi escolheu, é isso que é o importante. Foi falado um tempo atrás, às vezes a gente fica coando mosquito e engolindo camelo. Meu Deus, Salomão escolheu errado. Escolheu e está registrado. Davi escolheu certo, escolheu e está registrado. Para que nós também escolhamos o certo. Para que a gente diga: uma coisa eu pedirei ao Senhor, talvez nessa noite. Uma coisa eu pedirei e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha. Ei, aonde que é a casa do Senhor, irmãos? Isaías diz assim, Isaías escreve assim: a glória do Senhor enche toda a terra.
Irmãos, a casa do Senhor é toda a terra, a casa do Senhor é onde tu estiveres. A questão é tu contemplar. Se aonde tu estiveres, porque muitos de nós achamos que nós viemos em um culto, em um templo, e ali é a casa do Senhor. Irmãos, não vamos mais, já passou o tempo onde Deus foi engarrafado em um templo. Ei, presta atenção, isso não é heresia. Deus se permitiu, entre aspas, ser engarrafado, porque ainda haveria a revelação do Filho, chamado de Emanuel. Deus falou, tá bom, constrói uma casa, coloca ali meu nome, e dali nós vamos conversar, ali naquela casa em Jerusalém, no Monte Sião. Pode me engarrafar por um período, ainda que a minha glória enche toda a terra, ainda que eu não habite em templos feitos por mãos humanas, eu habito no céu, nos altos céus, eu apoio os meus pés sobre a terra, Isaías, e eu habito no coração do contrito, eu habito no coração do quebrantado, eu habito no coração daquele que diz, uma coisa eu vou pedir porque é o que eu preciso, e uma coisa eu vou buscar até encontrar, que eu possa contemplar a formosura, irmãos, do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa aprender no seu tempo. Amém? Aqui a palavra templo é onde o Senhor está. Davi queria estar onde o Senhor estivesse, porque onde o Senhor estivesse, que ele estivesse, ele estaria sendo transformado, estaria sendo manifestado nele aquilo que Deus era. Glória a Deus. Quer aprender demais de Deus? Quer aprender quem é Deus? Contemple. Salmo 14. Não fecha a tua Bíblia. Deixa aí que nós vamos ler bastante salmo, fica mais fácil para tu achar. A não ser que tu quer praticar, né? Abre e fecha também é legal, tu vai praticando. Em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Versículo 2, Salmo 14. Diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia em alguns dos homens entendimento, para buscar a Deus. Essa passagem foi base para uma pregação da semana passada, se não me engano, ou da retrasada. Lembram? Fazendo bem? E nós entendemos que fazer o bem é buscar a Deus. E a gente só pode buscar a Deus na pessoa, na revelação de Cristo. Irmãos, um exemplo assim muito nobre, um exemplo muito amplo, de alguém com esse entendimento, ainda que seja no Antigo Testamento, porque ele é a figura de Cristo, é Davi. Davi, na sua biografia, nos salmos escritos por ele vai manifestando, irmãos, ele vai dando lampejos, ele vai colocando sombra do que haveria de ser, de alguém com entendimento para buscar a Deus. Amém? Por quê? Porque a revelação de Cristo já estava sendo colocada nele. Por isso que ele é chamado Davi. Jesus, filho de Davi. Irmãos, quando esse salmo foi escrito, os homens não tinham entendimento para buscar a Deus. Repito, Davi, porque Deus tinha um propósito, em momentos de exceção tinha essa atitude, porque ele era um rei messiânico. E nos nossos dias, irmãos, já se completando quase 2000 anos ao qual o Senhor ressuscitou, será que o Senhor não contempla dos céus e agora haverá homens e mulheres que entendam e buscam ao Senhor, sim ou não? Sim. Amém.
É a falta de entendimento, esse entendimento que já foi revelado, a sabedoria de Deus, Cristo, crucificado e ressuscitado. É a falta do entendimento que nos priva de buscar Deus. Até aqui, irmãos, ele estava embaixo de uma cegueira, de um predomínio, do peso do pecado que ainda não tinha sido pago na cruz, mas já foi. Quando nós contemplamos quem é o Senhor, esse entendimento, irmãos, nos é dado. E entendimento, irmãos, não é para entender, entendimento é para buscar. Sabe, às vezes tu quer explicação, não tem explicação, busque a Deus. É nítido quando as pessoas vêm atrás da gente, vêm conversar com a gente, e quando a única coisa que elas querem são respostas prontas. Aí tu dá um entendimento, tu fala do Senhor Jesus. Mas elas não querem buscar a Deus. Elas querem um entendimento, uma resposta que resolva os seus problemas. Irmãos, problemas, respostas só existem em um lugar. No lugar de refúgio, o Senhor. No entendimento da revelação do Filho, irmãos. E partir em busca de algo. Buscar ao Senhor. Esse sempre foi o anseio do Pai. Desde o Éden, sim ou não? Sabe, desde o momento a qual Adão contemplou que estava nu, depois do seu pecado. Sim, Deus, não foi o que Deus escreveu, sim, tudo bem, não foi o que Deus escreveu, por isso que não aconteceu. Mas nos remete a isso, que nós entendamos isso. Porque Adão viu o seu estado, em vez de ele correr para o pai e perguntar por que ele estava nu, ele se escondeu do pai. E a vez que o pai vai até ele e pergunta: Adão, o que aconteceu contigo? O que tu fizeste, Adão? Amém, irmãos? E por que Adão se afasta? Porque ele perdeu o entendimento. O pecado tem esse poder de tirar o entendimento. No momento que ele peca, ele perde o entendimento. Em vez de buscar a Deus como ele fazia todos os dias, ele se escondeu de Deus. Ei, irmãos, o pecado nos leva para longe, mas não nos separa de Deus. Porque nós estamos eleitos nele antes da fundação do mundo, antes da fundação do pecado. Glória a Deus. Sabe por que Pedro não pegou nada naquela noite? Sabe por quê? Por quê? Alguém ousa dizer por que Pedro não pegou nada naquela noite? Sabe por que Pedro não pegou nada, irmãos, naquela noite? Porque ele era um pecador. Amém? É o Pai que precisa vir até nós. E Ele tem vindo até ti. O pecador que eu digo, não é porque tu faz, é porque tu é. Fazendo ou não fazendo, mas pastor, eu não faço nada. É, mas está em ti. E Ele quer te resgatar, tu crê nisso? Tu crê que existe um lugar de refúgio nele? Por isso que Jesus fala, olha, a lei e os profetas testificam dele. Jesus caminhando sobre a terra, ele falou, olha, a lei e os profetas só estão falando quem eu sou. Aí tu vai na lei, tu vai no livro da lei e lá diz assim, olha, se alguém cometer algum crime, vai ter uma cidade estabelecida. Se a pessoa cometer o crime, ela fugir para aquela cidade chamada cidade de refúgio, sombra da salvação que estava sendo preparada. O criminoso que for para o lugar de refúgio, lá ninguém pode matar ele. Se ele sair do lugar de refúgio, pode matar, porque a lei mandava matar. Está entendendo, irmãos? O Deus de juízo, Ele preparou um lugar de amor. Amém. Se tu sair do lugar de amor, tu receberás juízo. A questão, irmãos, não é se tu é ou não é, a questão é onde tu estás. O cara era um pecador, ele tinha matado, ele tinha cometido um crime. E Deus falou, se colocar a mão nele, pode matar. Mas existe um lugar em Israel, cidades separadas desde
da tomada da terra prometida por Josué. Lugar de refúgio. Ali aquela pessoa estava guardada. Ela tinha deixado de ser um criminoso? Não. Mas ela tinha sido perdoada por Deus. Porque Deus preparou um lugar de refúgio. Salmo 32. Mais escolhido, Pensa em provar. incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Só mais um pouquinho. Eu sei que é cansativo muitas vezes, mas só mais um pouquinho. Salmo 32. E eu quero te fazer uma pergunta. Deus ama todo mundo? Sim ou não? Deus ama todo mundo? Sim ou não? Acertou a primeira. Tem 3 perguntas. Começaram bem. Todo mundo é dele? Não. Você é dele? Não responda agora. Só pense. Primeira constatação: Deus ama todos. Deus amou todos. Como é que eu sei que Ele amou todos? Porque Ele morreu por todos. Pastor, mas Deus, Jesus, que confusão essa tal da Trindade, né? Mas não foi Deus que morreu, foi Jesus, é o Filho que saiu de dentro de Deus, a palavra. Irmãos, antes de Jesus vir na terra, ele estava dentro de Deus, ele era a palavra de Deus, dentro de Deus. Consegue entender? É isso mesmo. É como se um membro saísse dentro de Deus, o Filho. E sim, irmãos, Deus morreu em meu lugar. Porque Jesus falou: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Amém? Então Deus ama todos. Mas não são todos que são de Deus. Porque é só os que crêem nesse amor é que ganham esse direito de ser chamados filhos de Deus. E daí a pergunta que não precisa responder, reflita: tu és de Deus? Aí talvez você está parando e pensando: calma aí. Eu faço isso. Faz a lista das coisas boas. Eu sou de Deus. Mas daqui a pouco vem na tua mente as coisas ruins. Não, eu faço isso. Não, quem é de Deus não faz isso. Irmãos, para ser de Deus tem que crer naquele que por Ele foi enviado. Amém. Mas pastor, não tem que ser bonzinho. Ei, tu tem que crer. Começa pelo começo. É tão lógico, não é? E a gente às vezes foge da lógica. Comece pelo começo. Para ser de Deus, irmãos, tem que crer que tu és dele. Na figura do Filho. Salmo 32, versículo 1. Davi fala: ser feliz é para os fracos. Não é isso que ele fala? Eis que existe uma categoria de mais do que feliz. Ele fala: bem-aventurado são aqueles que casam. Bem-aventurado é aqueles que têm posses, é isso? Bem-aventurado é aqueles que estão passeando. Bem-aventurado é aqueles que comem bem. É isso que está escrito, irmãos? Ele fala mais do que feliz. Esses que eu citei são felizes, talvez. A categoria de mais do que feliz são aqueles que têm as suas transgressões perdoadas. Aqueles cujo pecado é coberto. Mais do que feliz é o homem ou a mulher a quem o Senhor não imputa a maldade que ele comete, em cujo espírito, o espírito do homem, não há o quê? Engano. Sabe como é que não existe? Porque nós somos corpo, alma e espírito. No teu corpo sempre haverá engano, porque a natureza humana está aqui. Na tua alma sempre haverá engano, sim ou não? Sim. Porque ainda são sentimentos, ainda é o conflito do espírito com a carne, se tu já estás no Senhor.
Agora ele fala, olha só a comparação. Mais do que feliz aqueles que têm os seus pecados o quê? Perdoados. Quantas vezes? Uma vez por todas. Glória a Deus. Porque no versículo 2, irmãos, para bom entendedor, tu vai entender. E talvez se tu não entender explicando, tu vai entender. No versículo 2 ele fala, olha, mais do que felizes são aqueles a qual o Senhor não imputa a maldade e derrama do seu Espírito como habitação. Porque para não haver engano no Espírito, o Espírito de Deus tem que estar habitando. Aleluias. Glória a Deus. Sabe? Ei, se o Espírito de Deus habita em ti, se é que o Espírito de Deus habita em ti, diz Paulo, ele fala, e ele habita, se tu tem escrito. Se é que tu tem escrito que Deus é bom. Amém, irmãos? Mais do que feliz, irmãos, é estar nesse lugar de refúgio. Um lugar onde nós somos perdoados por crer. Não de condutas, de um estado, de uma natureza. Mais do que feliz é aqueles que agora têm o Espírito de Deus habitando no nosso espírito. Que o Espírito aqui é de letra minúscula. Porque daí não há mais engano. Mas pastor, eu faço coisa errada, sim. Porque tu para de ouvir o Espírito. Porque no Espírito agora não há mais engano. Por isso quando tu faz coisa errada, tu és confrontado e tu tem até vontade de desistir. De tão mal que tu é. É por ser mal que tu não deve desistir. Quem te enganou não foi o Espírito, foi a tua carne. Mas pastor, e a alma manifestou. Manifestou demônio? Não, irmãos, demônio se manifestava no Espírito. A alma manifesta a tua desobediência ao Espírito. Existe um lugar onde nós somos mais do que felizes. Versículo 3. Davi diz assim, enquanto eu me calei, enquanto eu resisti, insisti, e não declarar para Deus aquilo que Ele já sabe que eu sou, enquanto eu me calei e não falei para o Senhor aquilo que Ele já viu, que eu fiz ou que eu sou. Ele fala, enquanto eu me calei, se envelheceram, foram ficando doentes os meus ossos, pelo meu bramido, em todo o dia. Irmãos, nós sofremos porque nós queremos. Davi está falando de um sofrimento, de uma dor, de uma angústia que ele estava passando. Davi falou, enquanto eu me calei, os meus ossos foram ficando doentes, envelhecidos, entristecidos, todos os dias. Qual foi, irmãos, o remédio para essa dor da alma de Davi? Clamar ao Senhor. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor, a minha alma, o meu humor, a minha alegria se tornou em sequidão de esteio. Confessei-te o meu pecado, confessei a minha maldade, esta eu não encobri mais. Dizia eu, disse Davi, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo vai orar a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, no meio de muita confusão e turbulência, estas a ele não chegarão. Tu, Senhor, lê comigo, tu és o lugar em que eu me escondo. Tu, Senhor, é o lugar do meu refúgio. Mas ele só chegou a esse nível de contemplação, irmãos, porque a alma estava angustiada, porque os ossos estavam doendo, porque ele falou, ei, não tem outra solução mesmo. Davi ficou dias e noites, irmãos, tentando resistir. Ei, maldito é o homem que confia no homem.
Não vai dar certo. Amém? Davi disse: Senhor, Tu és o lugar em que eu me escondo. Tu me preserva da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais, aqui é Deus falando para ele, irmãos. Sabe como é que Deus nos guia, irmãos? Olhando no nosso olho. Comunhão, contemplação, intimidade. Tem ou não tem que ter intimidade para olhar dentro do olho de uma pessoa? Tu olha dentro do olho de uma pessoa que não tem intimidade? Não. Tu faz assim, bem-vindo. Os irmãos que já conhecem, já olham no olho, já beijam na testa, já dão um abraço. Sim ou não? O Senhor diz: olha, Davi, eu vou te instruir o caminho que tu deve seguir, te guiando, olhando nos teus olhos. Não sejais como o cavalo, e nem tampouco como a... Irmãos, de cavalo e de mula eu entendo. A característica do cavalo é disparar. Por que ele dispara? Sem entendimento. E qual é a característica da mula? Empacar. Porque é teimosa. Teimoso igual uma mula, já ouviu falar? Então Deus diz: olha, não seja igual o cavalo, sai igual um doido, disparado, sem ímpeto, sem saber onde vai parar. Geralmente para debaixo de um galpão, para em alguma cerca, debaixo de algum carro. Não está sendo guiado. E nem com uma mula, empacar num lugar e dali eu não saio. Mas pastor, para onde é que eu tenho que ir se eu não sei o que fazer? Buscar Deus. Pastor, buscar Deus é orar? Também é orar. Também. Amém? Se a tua necessidade naquele dia, não, todo dia é necessidade, mas naquele momento, daquele dia é orar, também é orar. Não sejais como a mula que não tem o quê? Entendimento, cuja boca precisa de cabresto e de freio, para que não se atirem a ti. O ímpio, veja que ele fala: o justo buscará Deus. Irmão, justo não é quem não comete pecado, justo é quem foi perdoado. Não confunda. Porque Davi falou que ele estava com os ossos quebrados porque ele tinha pecado. Mas ele falou: os justos te procurarão, porque eles entenderão a revelação da graça. Salmo 14, quem tem entendimento busca o Senhor. Ele falou: mas os ímpios, quem é os ímpios? Cometem pecado? Sim, igual nós. Só que os ímpios são aqueles que se afastam, que permanecem, que não têm aliança com Deus. Ele falou: os justos, que também pecam, te buscarão, e tu aliviarás, e tu guardarás, e tu cuidarás. Mas o ímpio não. O ímpio tem muitas dores. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia, só precisa de misericórdia quem é pecador. Mas a misericórdia o cercará. O ímpio, aquele que se afasta ou permanece afastado do Senhor, ele tem muitas dores. Agora o justo, a misericórdia do Senhor o cercará de todos os lados. Glória a Deus. Que horas tem isso? Meu mãe nem 8 horas aí. Posso ler mais um salmo? Eu leria igual, só por educação mesmo. Salmo 63. Glória a Deus. Salmo 63. Acharam? O título do salmo, irmãos, diz assim:
Antes de ler o versículo 1. Davi anela, Davi deseja pela presença de Deus. E embaixo está escrito assim, ó, Salmo de Davi. Salmo que Davi escreveu em um período da sua vida. Coisa lógica, né? É claro que foi num período da sua vida. Num período da sua vida, irmãos. Salmo que Davi escreveu quando estava no deserto de Judá. Ele estava em Judá. Ele estava na terra prometida. Ele permanecia em Deus, porque Deus não tinha se retirado dele. Mas a vez que ele estava no deserto. Esse salmo que nós vamos ler, ele escreveu num período que ele estava no deserto de Judá. E depois, para encerrar, a gente vai ler uma última passagem e tu vai entender. Eu espero e oro que tu entenda. Entender para quê? Para saber? Não, para buscar. Para saber, busque sabedoria. Para buscar Deus, peça entendimento, revelação. Ó Deus, está lá Davi no deserto, irmãos. E ele escreve. Davi já era rei aqui? Já, mas aqui ele não estava rei. Ele era, mas não estava. Muitos aqui, irmãos, já são filhos, só não estão filhos. Talvez tu se torne filho nessa noite. Perdão. Talvez tu usufrua disso, porque tu já és. Vou repetir. Efésios 1. Eleitos nele antes da fundação do mundo. Davi já era rei, mas não estava rei nesse período. Ele escreve, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja. Seja muito. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, aonde não há água. Para ver a tua fortaleza, o teu poder, para ver a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade, a tua bondade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Sabe o que Davi estava fazendo aqui, irmãos? Aquilo que Jesus falou que o Pai estava procurando, verdadeiros adoradores. Assim te bendirão e levantarei as minhas mãos, versículo 5. A minha alma, ele já falou de olho, ele já falou de lábios, ele já falou de mão, agora ele fala de alma, o verdadeiro adorador. A minha alma se fartará, lá no deserto, como tutano e de gordura. A minha boca te louvará com alegres lábios. Quando eu me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Aqui quando ele fala, ó Deus, no versículo 1, irmãos, no hebraico, a palavra Deus no hebraico, ela vai desse original escrito aqui, ela vai sair duas raízes. A segunda raiz dessa palavra é o Todo-Poderoso, o Poderoso. Está lá Davi no deserto, irmãos, e tu já vai entender por que ele estava lá. Os mais sabidos vão dizer, ele estava lá por consequência do pecado? Irmãos, o pecado levou, mas não foi por causa do pecado. Eu vou falar. As coisas de Deus se confundem de qualquer jeito, mas aqueles que Deus quiser, Ele vai dando entendimento. Irmãos, o pecado foi a consequência que levou ele até lá, sim. Mas quem queria ele naquele deserto era Deus. Sim, irmãos, Satanás tocou em Jó. Mas na verdade quem queria ensinar uma lição para Jó era Deus. O orgulho de Jó fez com que Satanás tocasse, sim.
Irmãos, mas Deus não pune os seus, Ele educa os seus. 2 Samuel, e a gente encerra nessa noite. Capítulo 15. Livro de 2 Samuel, capítulo 15. Mas escravo. 1 Samuel, capítulo 15. Acharam? Versículo 15, 4. Versículo 4 diz assim: dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse alguma necessidade, alguma questão, para que eu lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a Absalão para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. Olha o versículo 6, presta atenção. Cuida o que tem te atraído e te seduzido. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. O rei aqui, irmãos, ainda era Davi. Aqui, Davi ainda estava rei. Mas seu próprio filho Absalão já estava tramando contra seu próprio pai para tomar o reino do pai. Porque Deus tinha um negócio com Davi, irmãos. Sabe, quando Deus tem negócio conosco, irmãos, Ele não fica. Negócio entre nós e Deus não fica mal resolvido. Tem alguns chavões que a gente ouve e a gente fica questionando. Ah, Deus tem um negócio contigo. Irmão, se Deus falar que tem um negócio contigo, creia, Ele vai cumprir. Às vezes parece só um chavão, né? Ah, Deus tem um negócio contigo. Mas esse negócio nunca acontece. Vai acontecer, calma. Amém. Irmãos, Deus tinha um negócio com Caleb. Depois de 45 anos esse negócio aconteceu. Caleb falou, olha, Deus falou, só Caleb e Josué vão entrar na terra, porque só eles creram. Pode escolher. Caleb falou, eu quero aquele lugar lá, as campinas do Hebron. Está escrito aqui, será tua. Temos um negócio, eu e tu. Deus falou, Caleb, temos um negócio. 85 anos, irmãos, ele não morreu, ele não poderia, ele não iria morrer. Porque Deus tinha um negócio com ele. Esse negócio tinha que ser cumprido. Irmãos, a questão não é Deus te abençoar. Vai muito além disso. Aleluia. Ele já te abençoou. Efésios 3, Efésios 1, 5. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Já estás abençoado. Aleluia. Sabe, ter um negócio com Deus vai muito além de ganhar coisas, irmãos. É de se tornar alguém. É de representar alguém. É de manifestar quem Ele é. Então todos que vinham até o rei para ter juízo, para ser ajudado, assim furtava, roubava Absalão o coração dos homens de Israel. Como é que Absalão, meus amados, roubava o coração de Israel? Com falsas promessas.
Israel, povo de Deus. Absalão, sucessor do seu pai, que quis usurpar do que não era seu. Amém, irmãos? Irmãos, nós somos representantes ou não somos de Cristo? Só não usurpe do lugar dele. Sabe, irmãos, por mais bobo que pareça para ti, é por isso que eu não coloco uma cadeira vermelha e sento aqui em cima, e nunca vou fazer. O dia que eu fizer, quebra as pernas da cadeira e me joga para baixo. Eu estou aqui para representar, não para substituir, irmãos. Eu não posso, é o meu dever não se colocar num lugar acima de ninguém. Amém? Pastor, e esse lugar? Isso aqui é um palco. Isso aqui não é um altar. A Bíblia fala de altar nos céus, não existe altar na terra, não existe. Não se faz doutrina de uma passagem, se faz, mas se tu me mostrar uma passagem que existe altar na terra, eu digo que isso aqui é altar. Ainda que não se poderia fazer doutrina de uma passagem, porque é exceção, mas não existe. Isso aqui é um palco, onde é melhor para ser visto, mas nada, irmãos. Amém. Absalão, ele não queria representar o pai, ele queria tomar o lugar do pai dele, o rei. Cuidado. Sabe, através de falsas promessas, o nosso coração é arrebatado. Por que muitas pessoas desistem do Evangelho? Como é que Absalão trouxe o povo para o lado dele e colocou seu pai para correr? Porque ele ia soltando algumas coisas. Se eu fosse o rei, porque se eu fosse o rei, isso aí que tu está precisando, eu ia resolver. Irmãos, Deus não é um síndico para resolver os nossos problemas. Deus não é um zelador para receber a reclamação. Deus é o nosso Pai para cuidar da gente. Cuidar. Sabe, as falsas promessas, elas nos seduzem e arrebatam o nosso coração. O problema é que elas não vão se cumprir. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que o coração do povo vai sendo arrebatado e eles vão saindo do lado de Davi e ficando para o lado de Saul. Todos? Davi precisa fugir para o deserto. Davi foge para o deserto de Judá. É quando ele escreve o salmo que nós lemos antes. Tu, Senhor, és o Deus Todo-Poderoso. Davi foi, irmãos, declarando: se tu quiseres que eu retorne, tu vais me trazer de volta. Há vezes que alguns homens, algumas mulheres, não tiveram seu coração arrebatado, seu coração continuava no rei. A forma de nós não sermos enganados é se o nosso coração estiver junto com o rei, Jesus. Davi foi, irmãos, e aqueles que tinham seu coração no rei Davi foram com ele. Amém? Os sacerdotes pegam a arca da aliança, a presença de Deus naquele contexto, e vão. Davi olha e diz: não, vocês não. Havia que Zadok e Abiatar queriam ir junto. Davi falou: não são porventura vocês sacerdotes? Entendi, vocês estão comigo. Vocês estão comigo? Volte para o lugar onde a arca tem que ficar, onde os levitas e sacerdotes têm que ficar. Olha o discernimento de corpo que esse homem já tinha, irmãos. Davi falou: aqui no deserto eu preciso dos guerreiros comigo. Eu preciso de sacerdotes lá. Porque a presença de Deus, ela não pode sair de onde ela tem que estar. Volta. Amém? Às vezes que outros homens querem vir até Davi. E Davi olha para um deles e diz: não, tu não irás comigo, eu não vou te pedir uma coisa dessa. Tu acabou de chegar, acabamos de se conhecer. E ele falou: eu vou contigo. Sabe, irmãos? Ir com o Senhor é independente. Como foi falado, confiar no Senhor não está atrelado à idade, a tempo de conversão. Os guerreiros foram com Davi, estavam um tempo com ele. E teve um homem, Atai é o nome dele, o geteu. Davi fala, versículo 19: por que irias tu comigo, conosco? Conosco. Volta-te, porque tu és um estranho, e também tornarás o teu lugar. Ontem tu vieste,
levaria eu contigo hoje? Comigo hoje? Ele fala, eu vou contigo sim. Meu coração está em ti, rei. Se conhecemos hoje. Se conhecemos hoje, rei. Mas aonde? É no deserto? É no deserto. Vamos que vamos. Vamos junto. Amém, irmãos? Cuide com as falsas promessas. Pastor, eu queria tanto parar de chorar. Irmãos, Ele não nos livra das lágrimas, Ele nos livra da angústia. É diferente. Apocalipse 21 e vi novos céus e nova. Ali, novo céu e nova terra. Ali não haverá o quê? Choro. Mas aqui nessa terra, irmãos, haverá choro. Mas pastor, do que me serve esse lugar? É um lugar onde tu chora, mas tu não estás angustiado. Porque tu não se sente abandonado. Existe um lugar de refúgio, irmãos. Amém? Fica de pé.